Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Nós vamos iniciar mais uma aula do nosso curso básico de apometria e vamos dar continuidade ao tema obsessão, tá certo? Antes de nós reiniciarmos a nossa aula, nós vamos fazer uma oração para que nós possamos entrar em vibração positiva devido a ser um tema tão controverso, tão polêmico e que mexe tanto com as energias da gente, tá? Mexe mesmo, viu? Já teve gente que, inclusive, depois da nossa última aula, chegou em mim, entrou em contato comigo no PV e falou para mim: Odair, mais do que nunca, eu agora tenho certeza absoluta, eu preciso fazer apometria, porque eu sou vítima de obsessão. Aí eu falei, ótimo, aí ó, é nesses momentos que as pessoas acabam reconhecendo as situações que acontecem no dia a dia delas. É por isso que eu falo, esse curso não é um curso só para você atuar dentro do seu trabalho espiritual, mas é um curso para a sua vida. Tanto que nós decidimos dar continuidade e passar o curso intermediário assim que terminar esse, para formar doutrinadores, para que vocês, quando alguém lá na igreja, lá no ônibus, onde quer que você esteja, e uma pessoa entrar num processo de catarse com uma incorporação ou uma subjugação espiritual, você saber usar as técnicas apométricas para resolver aquela questão ali. Então vai ser bacana, tá bom? Então vamos iniciar a nossa aula de hoje com a nossa oração. Pai Celestial, Senhor de infinita bondade e misericórdia, Jesus Cristo, nosso amado Mestre, nosso irmão maior, Maria, nossa Mãe Santíssima, mentora da nossa casa, São Miguel Arcanjo, o arcanjo protetor da nossa casa, guardião da meia-noite, guardião dos nossos trabalhos, Doutor Bezerra de Menezes, o dirigente espiritual da nossa casa. Humildemente nos colocamos diante de vós neste momento, ó Pai, pedindo a vossa permissão para que possamos iniciar a nossa aula de hoje. Primeiramente, ó Pai, gostaríamos de agradecê-lo pela oportunidade que nos dá de mais uma vez estarmos reunidos em Teu nome para mais esta noite de estudo e aprendizado. Agradecemos, ó Pai, a presença de cada um dos irmãos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados, pela sua divina luz, orientação e proteção para cada um deles. E pedimos, ó Pai, esta mesma luz, essa orientação e essa proteção para a nossa aula de hoje, para que não haja nenhum contratempo e que nós possamos ter uma aula magnífica. Em nome do Teu Filho amado, nosso Mestre Jesus, pedimos, ó Pai, a Tua permissão para iniciar o nosso estudo da noite de hoje, proferindo a oração que Ele mesmo nos ensinou e coroando este momento de luz, paz, harmonia e aprendizado com a Ave Maria, em homenagem à nossa Mãe Santíssima. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de toda a prática do mal, pois a Ti pertence o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja e assim é. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos de Deus, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja e assim é. Bem, vamos dar continuidade então ao nosso estudo, né? Na nossa última aula, nós adentramos no tema obsessão. E aí, nós explicamos para vocês os tipos de obsessão. Falamos da obsessão simples, que é uma obsessão que se divide em monoobsessão e poliobsessão. Falamos da obsessão complexa, que é aquela obsessão
que envolve magia negra e o uso de tecnologia astral para ser efetuada. Não nos aprofundamos nisso porque hoje nós iríamos falar mais abertamente a respeito, certo? Falamos também das 4 modalidades de obsessão. Nós falamos da obsessão de desencarnado sobre encarnado, falamos da obsessão de desencarnado sobre outro desencarnado, falamos da obsessão de encarnado sobre o desencarnado e falamos também da obsessão do encarnado sobre outros encarnados, certinho? Ou seja, adentramos no universo da obsessão que expandiu muito mais o conhecimento de vocês a respeito desse tema. Porque até então, quando se falava em obsessão, a gente sempre tinha aquela visão, é a influência de um espírito sobre um encarnado. E agora vocês viram que o tema é muito mais complexo, que a obsessão é muito mais complexa, é muito mais séria do que a gente imaginava antes. E a gente sempre buscou naqueles livros que eu brinco muito, né, os livros de Mamão com Açúcar, os romances, é sempre assim, a obsessão ali, ela é explicitada sempre a obsessão de desencarnado sobre o encarnado. Mas nas entrelinhas, a gente sempre encontra as outras modalidades também. É aquele marido que obsedia a filha, por exemplo, no livro Sexo e Destino, né? Que ele obsediou, até que ele não aguentou e foi lá e estuprou. Quem já leu o livro sabe, né? Tem obsessão também de desencarnado sobre desencarnado em vários livros espíritas, contando sobre a forma que os magos negros arregimentam seus asseclas, seus escravos, né? Os livros do Robson Pinheiro e do Roger Bottini Paranhos falam muito a respeito disso. Também tem outros livros que também falam daquelas masmorras astrais, aqueles locais de punição no plano espiritual, né? Eu posso citar também o Dr. Inácio Ferreira, ele fala muito bem a respeito disso, inclusive ele cita um caso concreto, né, que é o caso do arcebispo de Uberaba, que quando ele desencarnou, ele foi para um lugar no plano espiritual chamado Vale das Freiras. Quem já leu esse livro, Do Outro Lado do Espelho, do Dr. Inácio Ferreira? Pois é, já leu, né? Pois é, aí ele cita que lá as freiras desencarnadas, porque elas foram literalmente enganadas pela igreja, né? Então elas se revoltaram e criaram uma espécie de clã das freiras no plano espiritual. E a função delas era torturar padres desencarnados. Vamos dizer, não só padres, né? Membros do clero como um todo, né? E quando o arcebispo de Uberaba faleceu, ele foi para lá, colocado dentro de uma gaiola e torturado. Ou seja, também é explicitado isso aí. E os vários outros casos, né, que são relatados em vários livros espíritas, que falam da pessoa que fica o tempo inteiro, eu queria ver minha mãe, ai, minha mãe tem tantos anos que minha mãe morreu, eu queria tanto ver minha mãe. O que tem de gente que bate na porta do ser humano aqui, pedindo psicografia do parente desencarnado. Ah, eu queria tanto uma carta da minha mãe, eu queria tanto receber notícia do meu pai, para saber como é que o meu pai está lá no plano espiritual. Gente, já teve gente que veio procurar aqui, querendo psicografia da tia. Ah, porque minha tia, não sei o quê. Depois eu fui conversar, na verdade, não tinha nem tanta ligação assim, sabe? Sabe aquela questão assim de curiosidade mesmo? E aí o que acontece, gente? Dá-lhe o nosso irmãozinho lá do outro lado sofrendo. Porque vê os parentes de cá puxando eles mentalmente o tempo inteiro. Não, vocês não fazem ideia do que já rolou. Já aconteceu um caso, eu adoro contar os casos concretos aqui do Seu Mana,
de um casal que eles perderam um filho assassinado. Eu estou contando da data de quando aconteceu. Eles perderam um filho 14 anos atrás, né? E eles passaram, na época que eles perderam esse filho assassinado, que ele foi assassinado por ladrões dentro de casa, na frente da mãe, então isso causou um trauma muito grande em toda a família. A mãe ficou com depressão, o pai adquiriu síndrome do pânico e isso levou literalmente a família à ruína. E aí o que aconteceu? Eles passaram 14 anos indo de centro em centro, pedindo psicografia do filho, querendo mensagens do filho, e não conseguiam. Até que um dia eles desistiram e finalmente olharam para eles mesmos e falaram: nós precisamos de ajuda, nós precisamos de tratamento. Nisso, a empresa deles já tinha falido. Uma empresa de uma família rica, já tinha falido. E aí eles vieram buscar ajuda com a gente. Chegaram aqui e falaram: nós já fomos dirigentes de um centro espírita, mas o centro fechou depois do incidente que aconteceu com o nosso filho e a gente queria tratamento para a gente. Ela para depressão e ele para síndrome do pânico. Aí nós fomos fazer o tratamento desses dois. Como eles eram dirigentes espíritas, na hora veio assim na minha cabeça: chama eles para assistir, chama eles para participarem do trabalho. Aí, intuição, né? Seguir. Olha, vocês já têm conhecimento, tem um casal já idoso, já tem conhecimento e tudo mais. Vocês querem conhecer a apometria por dentro? Vocês querem assistir o tratamento de vocês? Queremos. Ah, então tá bom, ótimo. Vieram, na época a gente atendia aqui nesse salão, vieram, se sentaram na mesa. E durante o tratamento deles, houve uma manifestação. O filho primeiro veio no aparelho mediúnico de um médium da casa e pediu ao pai um abraço. Ele veio no pai, no aparelho do médium, o pai levantou, veio até o médium, abraçou e foi aquele chororô, né? E depois ele desacoplou do médium e acoplou na mãe e escreveu uma carta de 5 páginas para os pais, falando para eles: até que enfim, depois de 14 anos, vocês conseguiram se equilibrar o suficiente para eu me aproximar de vocês. Porque eu não conseguia me aproximar de vocês por causa do desequilíbrio em que vocês se encontravam. Até que enfim, vocês conseguiram. Uma carta de 5 páginas, linda, citando várias coisas, explicando tudo. E ele falou: mãe, eu já tinha avisado a senhora que eu iria desencarnar muito jovem. E inclusive eu falei para a senhora que eu ia desencarnar com 2 tiros. E eu levei 2 tiros. E inclusive, uma semana antes de eu desencarnar, eu dei um livro de autoajuda para a senhora, relacionado à questão de perdas familiares. Não foi? Então, mãe, eu preparei vocês, dirigentes espíritas, surtaram com a minha morte, sendo que eu já tinha dado sinais. Vocês já sabiam que eu ia desencarnar jovem. Eu não dei data, mas eu já tinha falado que eu ia desencarnar jovem. E ela leu a carta para todo mundo ouvir. Todo mundo que estava na sala chorou. Todo mundo. Até hoje eu ainda me emociono. O impacto sobre esse casal foi tão forte, mas tão forte, que a partir desse momento, eles passaram a participar das nossas reuniões, se tornaram membros do nosso grupo, e ele só deixou de ser membro do nosso grupo quando ele desencarnou. Tem uns 4 anos que ele desencarnou, não tem? Mais ou menos isso, né? Mais ou menos uns 4 anos que ele 4 a 5 anos que ele desencarnou.
Ele desencarnou, teve um infarto e desencarnou. E ela continuou participando do nosso grupo. E hoje ela só está afastada dos nossos trabalhos pelo fato de ser bem idosa, né? Então ela preferiu se recolher para não correr o risco de contrair Covid, né? Mas ela continua membro do grupo, membro dos Filhos de Maria, participa conosco, numa boa. Ela pegou um amor tão grande por essa casa que, ela mesma fala, eu só vou deixar de ser filha de Maria quando eu desencarnar também. E aí ela mesma é quem vai vir me buscar. E é um amor a gente ver essa situação. E eu contei esse caso para vocês verem o quanto é complicada essa situação da obsessão do encarnado sobre o desencarnado. No caso, os pais entraram no desequilíbrio tão grande que eles faliram a empresa deles, porque eles literalmente abandonaram a empresa da família e pegaram essa empresa, jogaram nas mãos dos outros filhos, e esses filhos, ainda muito imaturos, não tinham, vamos dizer, a liderança dos pais. Quebrou, a empresa quebrou, faliu, né? E eles, assim, fecharam, abandonaram o centro que eles eram dirigentes e passaram 14 anos em total desequilíbrio. Para vocês fazerem uma base do quanto é sério isso. E eu sempre conto essas histórias, gente, para vocês se reconhecerem nelas. Tem um amigo meu que a mãe dele faleceu agora há pouco tempo. E ele obsedia a mãe dele todo dia. Todo dia ele obsedia a mãe dele. E é uma pessoa que tem conhecimento. Então, toda vez que ele me conta qualquer coisa com relação à mãe dele, eu puxo a orelha dele. Falo, cara, você tem conhecimento, para de obsediar sua mãe. Sua mãe desencarnou, deixa ela lá recebendo o tratamento dela. E quando essa mãe se manifestou um dia e revelou que estava no hospital recebendo tratamento, ele entrou em pânico, ele surtou. Eu falei, cara, sua mãe era católica, ela não tinha conhecimento nenhum sobre questões espirituais. E, inclusive, era daquelas que, assim, criticava o espiritismo o tempo inteiro, criticava toda e qualquer coisa que não tivesse nada a ver com a Igreja Católica. Então, realmente, ela chegou lá do outro lado completamente desequilibrada. Primeiro, ela desencarnou, ao desencarnar, ela achou que viria uma falange de anjos para levar ela para o céu. Aí, de repente, opa, cadê os anjos? Não chegou. Ah, então eu vou ter que ir para o purgatório. Vai dali procurar purgatório, porque na cabeça deles é assim. Bem, ou quando eu morro, ou eu vou para o céu, ou eu vou para o purgatório, ou eu vou para o inferno. Aí, para o inferno jamais, né, gente? Quem quer ir, né? Então, vai ficar procurando o céu e o purgatório. Então, ela precisa realmente de tratamento, ela precisa de cuidado. E aí, nós ilustramos bem essas situações para que agora nós possamos passar para os tipos de ação obsessiva. Os tipos de ação obsessiva. E esses tipos de ação obsessiva, eles querem dizer o quê? É a atividade obsessiva, como que se processa esse processo obsessivo. Como que você é vítima de uma obsessão. E aí, você vai se reconhecer dentro dessas questões aí. Por exemplo, a indução espiritual. A indução espiritual, ela acontece quando um espírito, ele não faz nada energeticamente contra você. Ele simplesmente te induz. Sabe aquela história da vozinha falando, faz isso, faz o errado. Vou dar um exemplo para vocês. Uma pessoa que está sofrendo com o alcoolismo e de repente ele resolve parar de beber. Não, eu vou parar de beber porque o álcool está destruindo a minha vida, então eu vou parar de beber. Aí ele faz o quê?
Ele vai lá e fala, não vou mais entrar em boteco. Por quê? Afinal, primeira questão é, você se afasta do pecado. Fica mais fácil de você não pecar. Mas aí o que acontece? Vem a indução de encarnado sobre encarnado e os amigos chamando ele para o boteco. Não, ô Geraldo, vamos para o boteco. Não, eu estou tentando parar de beber. Não, cara, vamos lá e tal. Pô, assistir o jogo do Flamengo contra o Palmeiras, vamos lá. Não, tal, estou tentando e tal. Não, cara, você não vai beber não. Beleza, ótimo, é só estar no boteco, você não vai beber. Aí o Geraldo vai pro boteco. Aí a hora que chega lá no boteco, ele não aguenta. Ele vê todo mundo bebendo, aí ele começa. Ah, só umazinha. Ah, só uma cervejinha. É, só uma cerveja não vai me derrubar, não. Eu resisto, né? E aí ele cai. E aí é onde acontece o problema. É aquela situação daquele espírito que fica induzindo a pessoa a fazer coisas erradas para que essa pessoa caia. Como, por exemplo, um cara que ele tem, vamos dizer, tendências sexuais aguçadas. Aí, de repente, ele tem ali junto com ele uma criança, né? A gente vê muitos casos aí de pedofilia, não é? Principalmente de abuso sexual entre parentes, não é? Isso aí já é mais do que provado que 90% dos casos de abuso sexual contra crianças são realizados dentro de casa. É por um parente, é por um amigo da família, alguém próximo à criança, não é? Pois é. Aí é aquele padrasto que de repente tem uma oportunidade de estar sozinho ali com uma enteada. Aí ele tá lá. Não posso, é pecado, é uma criança, é uma menininha pequenininha, não posso. Aí vem o espírito e fala no ouvido dele, você vai só pegar, você só vai pegar nela, você só vai tocar nela, isso não é pecado não, pode pegar, pega ela no colo, você só vai pegar ela no colo, você não vai fazer nada não. Aí ele vai e pega a enteada no colo. Não, agora passa a mão na perna dela. Passar a mão na perna não é estupro não, não dá cadeia não, pode pegar. E assim, ele vai induzindo a pessoa a fazer coisas erradas. E isso eu citei um caso radical, que é para ficar bem fixado. Mas pode ser qualquer outra situação, gente. Aquele espírito que te induz a brigar com seu marido dentro de casa. De repente, você passa o dia no maior somebody love no zap com seu marido, sabe? Ah, eu te amo, beijinho, nossa, tô com saudade, patati patatá. A hora que o seu marido chega em casa, parece que o cão te possui. Eu tô falando da mulher, mas pode ser o marido também que passa o dia inteiro louco para chegar em casa. A hora que ele chega em casa, ele chega daquele jeito, certo? Pois é. Aí é o espírito que fica. Pega no pé dele, porque ele chegou atrasado. Pega no pé dela, porque você chegou e a casa não está arrumada. Pega no pé dela porque ela está parecendo uma mendiga. A mulher passou o dia inteiro lavando roupa, cuidando da casa, cuidando de 5 meninos. E aí ele chega lá, a mulher está toda descabelada, só o pó da paçoca, né? E aí o espírito vai no pé do ouvido dele, pega no pé dela, fala para ela que ela tem que desconfiar, que você tem que chegar aqui e pegar ela cheirosinha, porque as outras lá fora estão cheirosinhas. E aí ali está armada a briga. Ali aquele espírito também, aí ó, você chega aqui, tá esse bagaço, vai para a rua procurar a cheirosinha, vai para casa da amante, porque a amante está sempre esperando o cara. Então ela está sempre cheirosinha, limpinha e amorosa. A mulher está lá em casa só o pó da paçoca e irritadíssima, porque ela passou o dia com 5 meninos gritando na cabeça dela.
Aí a amante tá só flores. E aí o cara corre para a casa da amante. Essa é a indução. E essa indução, ela ocorre também, esse processo de indução, nos processos de magia negra, que nós vamos falar lá na frente. Por exemplo, o processo de magia negra em que há contratação de um espírito para induzir uma pessoa nos casos de trabalhos de amarração. Já viu aqueles casos da mãe de santo que você encontra no poste aí? Dona Dolores, traga o seu amor em 3 dias. Pois é. Se vocês quiserem me contratar, eu trago o seu amor em 3 horas. É só me dar o endereço dele que eu trago. Algemado, mas trago. Aí a hora que eu soltar, eu vou soltar ele aqui. Se ele vai ficar, é problema seu. O combinado era eu trazer. Eu trouxe, tá ok? Então é assim que a banda toca. E aí tá lá, né? Dona Dolores, traga o seu amor em 3 dias, né? Aí a Dona Dolores, você, esposa, abandonada, ele fala, meu marido, eu quero meu marido de volta. Aí o que acontece? Você vai lá e procura a Dona Dolores. A Dona Dolores vai e cobra um valorzinho bem simbólico, bem baratinho de você, em torno de 5 a 7 mil reais, para poder trazer o seu maridão, o seu eleito de volta, né? O homem que te fazia feliz, te dava só 2 surras por semana. E aí, é desse jeito o negócio. É alma gêmea. É a alma que espanca. Aí você vai lá e procura a Dona Dolores. Aí a Dona Dolores cobra esse valorzinho de você e ela faz um trabalho de magia para contratar um espírito para ir obsediar o seu marido, seu ex-marido, né, que te abandonou. Aí o que acontece? De repente, o seu ex-marido, ele passa em frente a uma pizzaria, que naquela pizzaria foi onde vocês deram o primeiro beijo. Aí o espírito vai no ouvido dele e fala, Geraldo. Aí ele, nossa, foi aqui que nós tivemos o primeiro beijo. Foi aqui que a gente teve o primeiro beijo. Que interessante. Aí, de repente, uma outra hora, ele passa numa rua e ouve uma música, aquela, você não vale nada, mas eu gosto de você. Aí, nossa, ela gostava tanto dessa música. Aí, de repente, ele chega num restaurante e tem estrogonofe de frango, ele vai comer o estrogonofe e o espírito no ouvido dele. Ela adora estrogonofe. Aí ele, nossa, minha mulher gostava tanto de fazer um estrogonofe para nós. Aí ele começa a pensar assim, poxa, eu tô pensando na minha ex 24 horas por dia. Eu penso nela o dia inteiro. Eu acho que eu cometi um erro. Eu larguei dela e eu tô apaixonado pela minha ex. Morro de amor por ela. E eu larguei a mulher da minha vida. Aí quando ele entra em desdobramento, é pior ainda, porque aí o espírito dele sai do corpo, aí aquele espírito que foi contratado vai lá e abraça com ele e fica, Geraldo, Geraldo. Aí ele vira e fala, nossa, eu sonhei com a Madalena essa noite, sonhei com a minha esposa, nossa, no sonho eu estava tão feliz, eu preciso voltar com ela. Aí ele corre e pede a mulher para voltar. É assim que funciona o processo de indução. A indução espiritual. Como eu disse para vocês, ela acontece em todas as modalidades, tá? Igual quando um espírito, um mago negro, magnetizador, com um poder fortíssimo de hipnose, ele vai lá e hipnotiza um espírito para obsediar outra pessoa. Processo de obsessão de desencarnado sobre desencarnado. Ele vai lá, hipnotiza um espírito e fala, você vai obsediar o Fernando. Para o Fernando voltar com a ex dele, porque a ex dele contratou uma bruxa encarnada, essa bruxa encarnada me contratou e eu estou aqui designando você para poder ir obsediar ele. É assim que funciona.
É interessante a gente ver isso, não é? Essas situações. Bem, a obsessão espiritual, aí já é algo mais complexo. O espírito, ele já interfere no seu campo energético de uma forma muito mais forte. E, inclusive, ele pode te causar problemas de saúde, ele pode te causar problemas energéticos, ele pode interferir no seu psiquismo. Literalmente. Por quê? Porque ele literalmente te ataca. É aquele processo que um espírito, por exemplo, um espírito vingativo, ele incorpora na pessoa e faz a pessoa se automutilar. Ou faz a pessoa tomar atitudes que não é do feitio dela. Vamos pegar um exemplo. Vitor é um cara super calmo, super light, ama a esposa, ama o filho, tranquilo, é aquele cara sereno dentro de casa, um cordeirinho. Aí vem um espírito que foi contratado, ou vingativo, seja qual for a situação, que quer destruir o casamento do Vitor, porque aquele vingativo é porque o Vitor tomou a mulher dele lá no passado. Aquele que foi contratado por uma mulher que se apaixonou pelo Vitor lá no CIMEI, e aí ela quer tomar o Vitor da esposa. E ainda tem aqueles casos que eu posso citar para vocês, né? O caso que foi, inclusive, muito noticiado aqui em Goiânia, de uma mulher que ela tentou seduzir um personal trainer, e esse personal trainer resistiu, virou para ela e falou, desconfia, e pôs ela no lugar dela, ela ficou contrariada, foi lá e contratou um cara para matar ele. Lembram disso? Pois é, eu acompanhei esse caso, porque na época eu trabalhava no sistema prisional. Então eu acompanhei esse caso aí, tá? O caso da Vera. Então eu conheço. E várias outras situações. Mas aí, esse espírito, ele chega e interfere no psiquismo do Vitor de tal forma que o Vitor começa a ficar agressivo dentro de casa. Porque ele ataca o sistema neural do Vitor, literalmente. E ele pode atacar das mais diversas formas. Ele pode incorporar no Vitor, literalmente, promover uma quebradeira em casa. Ele pode criar ligações mentais com o Vitor para que o pensamento dele seja ressoado no campo mental do Vitor. Ele pode implantar obsessão complexa, implantar um chip de indução no cérebro do Vitor e fazer o Vitor ter um surto de raiva e acabar sendo violento com a esposa ou com o filho. E isso acontece demais, gente. Tanto que depois do ocorrido, a pessoa geralmente fala assim, gente, parece que não era eu. Parece que eu não era dono de mim. Parece que algo me possuiu. Eu perdi completamente o controle. Eu sou uma pessoa tão equilibrada e de repente eu perdi o controle. Quando eu vi, eu estava fazendo. Quando eu vi, aconteceu. E aí é onde acontecem as tragédias. Aquele marido que nunca foi violento com a esposa, de repente agride a esposa. Aquele filho que nunca foi violento, de repente bate na mãe. E provoca uma desarmonia imensa. Um problema gravíssimo na família. Então, a ação da obsessão espiritual, ela é mais intensa. Como eu sempre gosto de relatar casos concretos, um dia estava eu na minha casa, 1h da manhã, o telefone toca. 1h da manhã, o telefone tocando, é BO. Deve ser algum parente pedindo socorro. A hora que eu olhei, não. Era uma pessoa que era membro do grupo, pedindo socorro porque ela estava com um problema na família. Uma sobrinha dela, lá na cidade de Silvânia, estava no trânsito e foi fechada lá no trânsito, aconteceu uma batida.
Quando aconteceu essa batida, essa menina incorporou um espírito super agressivo, que queria, porque queria, primeiro que ela avançasse no outro motorista e esganasse o outro motorista. Mas depois eles viram que não, que ela não estava dentro de si, que realmente ela estava fora de si e que ali estava havendo um processo de obsessão espiritual. Aí pegaram essa menina, eram umas 4 horas da tarde, pegaram essa menina e levaram ela para uma igreja evangélica. O pastor suou em cima dessa menina das 4 da tarde às 7 da noite, não conseguiu tirar o espírito. Todo aquele processo, saia que esse corpo não te pertence, tudo rolou. E não saiu. Aí eles foram e falaram, não, se um pastor não deu conta, vamos num centro espírita. Levaram essa menina num centro espírita às 8 horas da noite e dá-lhe tentativa também com essa menina para poder tirar esse espírito obsessor dessa menina. Eles tentaram das 8 às 11 e não conseguiram tirar o espírito. Quando a família desesperou, falou, não, nós temos que levar a correr com essa menina para Goiânia. Aí botaram ela dentro do carro e vieram para Goiânia com ela. Só que no meio do caminho, ela arrebentou o vidro lateral do carro, arrancou o vidro lateral do carro, saiu de dentro do carro, ela estava no banco de trás, ela saiu de dentro do carro e subiu no teto do carro. Eles vieram de Silvânia a Goiânia com a mulher sentada no teto do carro. Quando chegaram aqui na frente da casa da tia, ela pulou de cima do teto do carro, em cima do portão, e de cima do portão ela pulou em cima do teto do carro da tia, que estava parado na garagem, e afundou o teto do carro da tia lá na garagem. Quando eu cheguei, que aí essa tia me ligou enquanto eles estavam vindo de Silvânia, até que eu cheguei lá, eles já tinham chegado. Aí quando eu cheguei lá, essa menina estava sentada no encosto do sofá, encostada na parede, com os pés no assento e sentada sobre o encosto do sofá. A hora que eu entrei, ela já olhou e riu. Chegou mais um pastor. Adianta não, filho, desse jeito. Aí eu fui e falei assim, não sou pastor, não. Ele, então o que você é? Eu falei, daqui a pouquinho você vai saber. Se for daquela turminha lá dos espíritas também, não adianta não. Aqui eu não saio de jeito nenhum. Por quê? Porque eu não quero. Eu falei, o que você quer com ela? O que eu quero com ela? Eu quero isso. A menina tinha as unhas grandes. Ele baixou a unha aqui assim e saiu rasgando. Que o sangue minou na hora. Para vocês verem o jeito que o caso é completo. Menino. E aí, só eu e a Cássia, para poder fazer um trabalho de desobsessão. Chapa quente! Assim, para fazer um trabalho de desobsessão num ambiente completamente, vamos dizer assim, despreparado, porque aqui nós temos o assentamento da egrégora da casa, mas lá não tinha nada, era só nós dois. E aí foi um upa-lelê, gente. 1 hora de doutrinação até que nós conseguíssemos afastar esse espírito da menina. 1 hora de doutrinação. De suar a camisa, assim, de pingar suor, controlando ele. Foi uma luta para poder conseguir desfazer esse trabalho de obsessão tão sério, tão severo. E para vocês verem, a família era evangélica. Família de evangélicos. E um processo de obsessão desse acontecer dentro da família. Sim. Se você conta essa história, você nunca contou por que aconteceu. Esse espírito era um espírito vingativo, era o espírito de um negro, escravo, que ele tinha se apaixonado por essa menina, numa outra encarnação. Ela era filha do dono da fazenda, ele se apaixonou pela menina e tentou se aproximar e se declarar para ela.
que aconteceu? Ela, assim, repudiou completamente, né? De jeito nenhum eu me relacionar com um negro, eu me relacionar com um escravo, de jeito nenhum. E contou para o pai. O pai mandou matar ele no tronco. E aí, ele só se convenceu quando eu consegui, depois de travar ele, porque ele não quietava. Então eu tive que trancar ele de todas as formas. E aí foi onde eu consegui mostrar para ele que numa vida anterior ela tinha sido filha dele. E que ele estava fazendo todo aquele mal contra a própria filha. Ele estava trazendo todo aquele sofrimento contra a própria filha. E filha essa que naquela vida ele tinha molestado. Por isso é que na outra ela repugnava ele. Para vocês fazerem uma base, hein? O jeito que o negócio era complexo. Entendeu? Oi? Machucou ela toda. Machucou ela todinha. Ele catava no braço dela assim. Eu acho que ele queria, assim, ele tinha ódio da beleza dela. Sabe? Ele queria, assim, destruir a beleza dela. Porque a beleza dela é que foi o motivo de queda dele. Né? Igual tem uma música do Christian Ralph, acho que é do Christian Ralph, Olhos de Luar, que conta uma história bem parecida com essa, não é? Pois é, só que no Olhos de Luar, o amor aconteceu, nesse não aconteceu. Aí conseguiu fazer ele se arrepender? Sim, sim, foi quando ele reconheceu que ele já tinha sido pai dela e que naquela encarnação ele tinha molestado ela. Por isso que na encarnação posterior ela tinha repelido ele, repelido o amor dele, né? E na verdade essa situação dos dois já vinha bem anterior a isso. Mas ele só baixou a bola quando ele reconheceu nela a filha. Que ele tinha feito mal para a filha. Aí ele reconheceu. Então, esses casos de obsessão espiritual, existem vários casos. Eu já estive dentro de uma igreja evangélica, um dia assistindo um culto, porque eu vou, gente, eu sou sem vergonha. Se você me chamar para a igreja católica, eu vou. Se você me chamar para a igreja evangélica, eu vou. Se você me chamar para o centro de candomblé, eu vou. Se você me chamar para o centro de umbanda, eu vou. Se você me chamar para a igreja messiânica, eu vou. Sukhumahikari, eu vou. Seishonoi, eu vou. Vou em tudo. Porque eu sou uma pessoa que eu penso que Deus está em todos os lugares, especialmente dentro de mim. Então, eu vou. Não tem desse negócio, não. Aí um dia, estávamos nós, a Cássia estava junto, dentro de uma igreja evangélica. De repente, a gente sentado assim, bem no segundo banco da igreja. E no primeiro banco da igreja, o primeiro banco da igreja, ele ficava reservado para a elite da igreja, né? Os diáconos, presbíteros, obreiros e tal. Então a gente ficou sentado no segundo banco. Quando de repente entra uma mulher no meio de uma pregação inicial lá, eles iam começar o culto, estava uma missionária falando algumas coisas no início, quando de repente vem uma mulher, atravessa a igreja, ela estava assim, dava para ver que ela estava meio fora de si, sentou no banco lá na frente e assim, dava para ver que ela estava incorporada. Aí de repente a missionária chega e: aqui não é seu lugar, demônio. Você não devia estar aqui. Saia desse lugar. Abandone esse lugar. Saia daqui. Aqui é um lugar de Deus. Saia daqui. O demônio, o espírito, deu uma resmungada. Levantou, deu uns repuxão assim e saiu. Nós ficamos preocupadíssimos. Gente, e se esse espírito joga essa mulher na frente de um ônibus? Na época, que isso foi muitos anos atrás, a gente era aqueles espíritas kardecistas que vai no centro, ouve a palestra, toma paz, bebe água fluida e vai para casa jurando que é o melhor espírita do mundo. Vai ler Zíbia Gaspareta em casa, né? Vai ler Violetas na Janela. Aí eu sou o melhor espírita do planeta.
Nessa época a gente pensava assim. Aí nós reconhecemos a situação, mas a gente falou, vamos fazer o quê? Agora hoje, se isso aconteceu, stop! Peraí, deixa que eu dou conta aí. E é assim que funciona. E nada de saia que esse corpo não te pertence. Muito pelo contrário, reconheça que esse corpo é de um filho de Deus. E que você também é filho de Deus. Sim? Como reconhecer que é uma situação realmente de obsessão, quando é uma situação em que a pessoa está fazendo o que ela quer, e quando é uma situação que é uma doença, seja psíquica, seja moral? Bem, o reconhecimento, ele é bem complexo. Eu prefiro tratar, seja lá qual for a situação, como um processo obsessivo. Porque, por exemplo, uma pessoa não vai passar por uma vergonha dessas, de entrar numa igreja e ser escorraçado de dentro da igreja, para fazer gracinha, né? Primeiro ponto, né? Então, você tem que observar, eu analiso que aquela pessoa realmente está sofrendo de algum tipo de transtorno. Se é uma obsessão, ou se é um problema psíquico, é um problema mental, se essa pessoa é doente mental, aí eu vou analisar no contexto ali do que eu estiver fazendo. Porque, por exemplo, se dentro do processo de doutrinação eu utilizo técnicas apométricas de aprisionamento e de contenção, e essa contenção não resolve, aí eu já reparo, eu falo assim, olha, então não é um espírito que está se manifestando aí. Aí é consciência encarnada. Então essa pessoa pode ser doente mental ou pode estar passando por fazendo graça, mistificação, qualquer coisa desse tipo. E aí eu vou observar as questões, por exemplo, relativas ao comportamento da pessoa. Se é uma daquelas pessoas que adoram fazer graça, por exemplo, é muito comum a gente ir nos lugares assim, onde as pessoas tomam um pouquinho demais, e aí quando tomam um pouquinho demais, bebem um pouquinho demais, revelam aquele lado delas, que é um lado negativo. Tem mulher que adora subir na mesa e tirar a roupa, fazer striptease. Tem homem que adora ficar macho e fica bravo, né? É aquele cara que quer dar uma de bravo, mas quando tá sóbrio não tem coragem, aí toma umas, fica corajoso. Tem aquele também que quando ele bebe, ele revela o outro lado dele, né? Questões que ele esconde, né? Por exemplo, vai mexer com a mulher dos outros, porque fica corajoso para mexer com a mulher dos outros. Ou então acaba aflorando o lado homossexual dele, que ele reprime, né? Então são várias situações. O que vai te auxiliar nesse sentido? Conhecimento. Conhecimento. Conhecer um pouco da psique humana, conhecer um pouco sobre comportamento humano, conhecer um pouco sobre essas questões obsessivas, é um complexo. E ali naquele momento ali, é que você vai poder identificar o que está acontecendo. Certo? Não dá para fazer um diagnóstico. Não, é com tal técnica que você vai descobrir. Não, não dá. Tá? Porque é uma coisa que eu falo muito dentro dos nossos cursos. Em se tratando de questões espirituais, nada é absoluto. Tudo é relativo. Porque as coisas não são pau é pau, pedra é pedra. Não é assim que funciona. Então, o conhecimento é que vai trazer a segurança para você naquele processo ali. Igual, já aconteceu um episódio que aconteceu comigo, tá? Eu vou citar um caso pessoal meu, lá da minha adolescência. Eu arrumei uma namorada e eu namorei com essa menina 8 meses. E eu terminei o namoro porque não batia. Ela era meio possessiva, grudenta demais. Eu ainda muito jovem, queria liberdade. E ela me cerceava assim, a ponto de que quando batia o sino na hora do recreio no colégio, batia o sino, ela já estava na porta.
E aquilo foi me sufocando e eu quis terminar com ela. Terminei, pronto, acabou. Essa menina surtou. Ela ia na porta do meu serviço fazer escândalo. Ela me seguia nos bares, que eu saía muito com os amigos para ir para barzinho. Ela me seguia e chegava lá no barzinho, ficava dando esquete no barzinho. Aí um dia ela descobriu uma técnica muito interessante. Ela desmaiou. Volta comigo, não volto. Volta comigo, não volto. Ai, puf, desmaiou. Aí o besta aqui se assustou, né? Meu Deus do céu, a mulher desmaiou. Chamei um táxi, botei ela dentro de um táxi, corri pro pronto-socorro com a menina. E isso aconteceu umas 3 ou 4 vezes. De eu ter que socorrer a danada. Até que um dia, eu levei ela num pronto-socorro, onde o médico virou e falou assim, isso não é desmaio, não. Eu não conhecia, achava que era. Essa menina tá querendo chamar sua atenção. Falei, não, ela desmaia, já desmaiou várias vezes. Não, isso não é desmaio, não. Aí eu, como que o senhor tem certeza disso? Ele falou, eu vou provar para você agora. Pegou um algodãozinho, molhou o algodãozinho com formol e chegou o algodãozinho no nariz dela. Ah, menino, mas acordou. Sarou, voltou do desmaio assim, instantâneo. Falei, nossa, que remédio bom esse, tá doido. Aí ele virou para mim e falou assim, ó, ela tá fingindo desmaio. A partir daí, ela continuou fingindo desmaios. Mas toda vez que ela despencava, eu simplesmente sentava ali do lado e falava, a hora que você quiser levantar, você levanta. Eu só vou ficar aqui para te proteger. E aí, ela ficava lá uns 15 minutinhos, aí abria um olho, olhava, para ver o que eu estava fazendo, e eu estava lá lendo, eu estava cantando. Aí foi até ela desconfiar e levantar e parar com isso. Literalmente parou com isso. Então, eu aprendi mais uma. Então, não é sempre que a pessoa está tendo certos comportamentos que realmente é um processo de obsessão. Por exemplo, uma convulsão pode ser fruto de um processo obsessivo, tá? E isso eu indico para vocês lerem um livro chamado Sob as Cinzas do Tempo, do Dr. Inácio Ferreira. Fantástico esse livro, é maravilhoso. Quem já leu ele aqui? É ou não é maravilhoso? Fantástico o livro, ele é muito bom, tá? Que o rapaz tinha convulsões, depois eles foram descobrir, era um processo obsessivo, o processo do rapaz, e ele era tratado como epilético, né? E pode ter o caso de realmente a pessoa ter uma convulsão porque tem um problema de epilepsia. Por exemplo, tem ovo de solitária na cabeça, ou qualquer outro tipo de problema que causa as convulsões. Então, você reconhecer dentro daquele processo ali, se é um processo obsessivo e a pessoa está convulsionando por obsessão, ou se é porque tem ovo de solitária na cabeça. Então, fazer exame. Primeira coisa, a Mônica de Medeiros fala muito isso. Elimina a causa física. Elimina a causa física. Se não tem causa física, é espiritual. Como, por exemplo, o caso de um consulente que buscou a nossa casa aqui outro dia. O Fernando estava junto quando viu. Ele falou que já foi em mais de 20 médicos e não descobre a causa de uma dor absurda que ele sente no braço esquerdo. Braço esquerdo. Já foi em mais de 20 médicos, ele veio do Pará para tratar aqui em Goiânia, porque não descobre o que está acontecendo com ele. Já foi, igual eu falei, mais de 20 médicos e nada, não descobrem nada. Hora que a gente foi olhar, obsessão espiritual. E pior, através de trabalho de magia negra. Então, é bem complexo para poder a gente diagnosticar, tá? Então, cada caso é um caso e deve ser estudado a fundo. Ah, a pessoa fica dando convulsões. Então, tem que ver se há uma causa física para isso. Se não há, obsessão. E eu já vi espírito pegar a pessoa, incorporar na pessoa e fazer a pessoa ficar no chão igual cobra.
E era uma mulher zona de mais de 90 quilos, deitada no chão, estribuchando e fazendo movimento de cobra. Um espírito estava possuindo ela ali. E aí a gente tem que fazer toda essa análise da questão, tá ok? Então, nada é absoluto. Ah, como que eu vou identificar? Existem várias situações, cada caso é um caso, ok? Tem mais alguma pergunta? Parece que eu vi mais alguém. Ah, sim. Pode acontecer a mesma pessoa que haja a indução espiritual e a obsessão espiritual? Claro, com certeza. Principalmente porque é o seguinte, eu começo com a indução. Eu começo induzindo a pessoa a coisas erradas. Se não colou, então eu vou partir para a obsessão. Eu começo induzindo a pessoa a beber. Se eu não consigo induzi-la a beber só no chaveco, então eu vou apelar para a possessão, para a obsessão propriamente dita. E vou incorporar nele e fazer ele ir para o boteco beber. Certinho? Então, da mesma forma que vocês... Da mesma forma que vocês veem as técnicas apométricas, principalmente quando nós chegarmos lá na doutrinação, que vocês verem que as técnicas vão subindo de nível, a obsessão também sobe de nível. Ela vai subindo de estágio. Porque tenta lá na indução. Não colou, vai para a obsessão. Não colou, vai para pseudo-obsessão. A pseudo-obsessão, ela deve ser analisada por dois ângulos, certo? O primeiro ângulo a se observar na pseudo-obsessão é aquela pessoa que tem a síndrome da macumba. Tudo é macumba que fizeram para mim. Tudo é obsessão espiritual. Sabe aquela pessoa, eu conheço uma pessoa que ela tropeça na rua, foi um espírito que empurrou ela. É batata. Tudo que acontece, eu esbarrei na jarra, a jarra caiu. Foi um espírito que me empurrou, eu esbarrei na jarra. Gente, pode assumir que é estabanada. A Cássia assume. Ela fala, eu sou estabanada, o copo cria vida na minha mão. Então, assume que é estabanada. Não, um espírito que me empurrou. O espírito que fez isso. Inclusive, tem um videozinho super legal sobre pseudo-obsessão dos Amigos da Luz. Quem aqui conhece os Amigos da Luz no YouTube? Ah, ótimo. Então, quem não conhece, entra no YouTube e coloca Amigos da Luz. É um canal de humor e espiritismo. Eles ensinam o espiritismo fazendo humor. Eles quase matam a gente de rir, certo? E aí tem um vídeo deles lá que se chama Obsessor. É super divertido. Começa o vídeo com o cara com o telefone aqui falando, como que eu tô? Eu tô muito mal. Nossa senhora, minha vida não tem sentido, eu sofro demais da conta, e eu sofro de obsessão demais, esse espírito obsessor que não me deixa. Aí de repente aparece o espírito lá do lado dele e fala, peraí. Ele, ai meu Deus, é meu obsessor. Ele, calma. Não, peraí, só quero conversar com você, peraí, ó. Aí ele falou assim, olha cara, o negócio é o seguinte, eu não preciso te obsediar, você faz isso. Eu nem consigo chegar perto de você, você não dá brecha para eu te obsediar, até uma oração por você eu já tentei fazer. Até orar por você eu já tentei, cara, mas não consigo, tá doido. Melhora isso aí. Mas eu não sei. Aí ele foi e falou assim, o que eu te fiz para você ficar me perseguindo? Aí ele, cara, tá certo, na outra vida você destruiu minha vida, você me matou, fez um monte de coisa errada. Mas cara, não tem nada a ver não. Agora eu não consigo nem chegar perto de você, porque você não deixa. Então para com isso.
Na verdade, não é a auto-obsessão propriamente dita. Esse processo aí eu vou ensinar vocês lá na frente o que é a auto-obsessão. Nossa próxima aula vai ser sobre auto-obsessão. E você vai ver que a auto-obsessão não é isso aí só não. É algo muito mais complexo. Mas essa aí é a pseudo-obsessão. Todo mundo acha que tudo que acontece de errado na vida dele é culpa do espírito. É encosto. É olho gordo, é amarração, é macumba. E inclusive tem a síndrome da macumba, tem um textinho bem legal, chama síndrome da macumba. Que tudo na vida da pessoa é macumba. Tanto que no livro Corpo Fechado, o Robson Pinheiro conta o caso de uma mulher que chegou no centro espírita, um centro de Umbanda, e foi consultar com o preto velho. E o preto velho, ela foi e falou assim, porque fizeram uma macumba para afastar meu marido de mim, o meu marido está se afastando de mim, e eu estou perdendo meu casamento, e eu quero que desfaz essa macumba, e eu quero que devolve, inclusive, para quem fez. Aí o preto velho vira para ela e fala, menina, realmente estão fazendo macumba para você. E é todo santo dia macumba uma atrás da outra. Menina, ela, nossa, então eu quero que mate essa pessoa. Ele, não, eu vou fazer melhor ainda, eu vou mostrar para você quem é essa pessoa que está fazendo macumba para você. Aí ela, uai, eu quero ver. Não, então tá bom, vamos ali, eu vou te levar numa sala ali. Aí levou ela numa sala, chegou, colocou ela em frente a um espelho e falou para ela, agora eu vou te mostrar quem é a pessoa que está fazendo macumba contra você. E descobriu o espelho. A hora que ela se refletiu, falou, aí ó, é a pessoa que tá fazendo macumba para você. Isso é um tipo de brincadeira? Você está brincando com a minha cara? Está curtindo com a minha cara? Ele falou, não, é você quem está fazendo macumba. É você quem está afastando seu marido de você. É você quem está destruindo o seu casamento. Ela saiu de lá xingando o preto velho e nunca mais voltou. Pseudo-obsessão, certo? E tem uma outra nuance da pseudo-obsessão, que nós aprendemos isso a duras penas dentro dos nossos trabalhos de apometria, que nós chamamos de obsessão indireta. Como assim, Odair? Como que funciona essa questão da obsessão indireta? É o seguinte, eu quero obsediar a Fernanda. Eu fui contratado para poder obsediar ela e destruir a vida dela. Ou eu sou um espírito vingativo que quero destruir a Fernanda. Ou eu só sou mal igual o Pica-Pau e eu quero destruir a vida da Fernanda. Pronto, acabou. Certo? Várias situações. Mas eu quero atacar a Fernanda. Só que é o seguinte, tudo que eu faço para atacar a Fernanda, eu não consigo ter êxito. Por quê? Porque a Fernanda é aquela espírita caxia mesmo, sabe? Aquela que honra o orai e vigiai o tempo inteiro. É aquela pessoa que tem conhecimento sobre energia, sobre sintonia. Então, sabe aquela mulher que ouve mantra o dia inteiro? Aquela mulher que bota incenso para queimar? Aquela pessoa que ora o tempo inteiro? A mente desocupou, em vez de pensar besteira, que mente vazia é a oficina do diabo, não é? Então, a mente desocupou, está em oração. É aquela pessoa que vigia os pensamentos. Opa, eu não posso pensar isso da minha vizinha, não. Corta tudo. É aquela pessoa que está blindada. É aquela pessoa que conhece sobre campos energéticos, então ela cria campos de proteção em torno dela, cria mercabas de proteção em torno dela. E aí o espírito tenta atacar a Fernanda e não consegue. Fernanda está blindada. Só que o filho da Fernanda não está. O filho da Fernanda não vive nessa vibe que a Fernanda vive. O filho da Fernanda, ele é baladeiro, ele gosta de tomar um gorozinho, ele gosta de assistir um futebol, vai pro estádio, fica xingando o juiz. Ele gosta de uma energia pesada. Aí esse espírito vira e fala assim, bem, eu não consegui atacar a Fernanda, eu vou atacar o filho da Fernanda. E eu vou pôr para moer no filho da Fernanda, porque eu pondo para moer mesmo, com força, eu consigo provocar um desequilíbrio tão grande na Fernanda, que aí a Fernanda, as barreiras
energéticas dela caem, e aí eu posso atacá-la. Essa obsessão indireta é a mais comum que existe dentro das famílias dos líderes espirituais. Sejam eles quais forem. Dentro das famílias daquelas pessoas que são pastores, que são líderes religiosos dentro de centro espírita, dentro de centro de umbanda, é pai de santo, é mãe de santo, é tudo quanto é coisa assim. Justamente acontece isso dentro da família dessas pessoas para desestruturar aquele que está blindado. Então você vê filho de pastor se envolvendo com crime, você vê filha de pastor engravidando antes de casar, que para eles é algo temeroso, né? É algo que desequilibra a família. Aí o pastor quer pôr a filha para fora de casa e o trem quebra o pau, a mãe entra na frente protegendo a filha e aí cria desarmonia entre o casal também, e ali foi a proteção energética todinha para o pau, certo? Acontece isso também com filhos de dirigentes espíritas dentro de centros espíritas. Acontece demais. Acontece entre os membros do centro espírita para desestruturar a equipe espiritual daquela casa. E aí é onde acontece as fofoquinhas, acontecem os fuxicos, acontecem as conversinhas laterais, falando coisas uns dos outros, né? O famoso fuxico, a fofoca dentro do centro, né? Que vai desestruturando a egrégora energética da equipe. É aquela pessoa que é membro do centro e de repente ela começa a assediar o dirigente do centro. E aí o dirigente do centro, como é ser humano, por mais equilibrado que ele esteja, uma hora ele não aguenta a pressão e cai. E aí é um tombo feio, porque geralmente essa pessoa, afinal o objetivo é arrebentar com o centro, é fechar um centro, não é? É fechar um ponto de luz. Essa é a pseudo-obsessão, que a gente chama de obsessão indireta. É o caso que não te ataca porque não dá conta. Então ataca um ente querido seu, ataca alguém próximo a você, utiliza outra pessoa para ser instrumento da sua queda. Utiliza o seu chefe para poder te derrubar, para poder te desequilibrar, e você não dá conta sequer de participar do trabalho espiritual que você está, porque você está tão na ira que você não consegue se sintonizar com a espiritualidade superior. Essa é a pseudo-obsessão. Sim? Com certeza. Sim, Tomás de Torquemada. Lá no livro Sobre as Cinzas do Tempo. E até hoje não está completamente safe. Aham. Ainda tem vítimas dele espalhadas aí pelo mundo. Com certeza. Então, quer dizer, baixar a guarda, nós não temos conhecimento de quem são os nossos obsessores. Exatamente. Então, baixar a guarda jamais. Jamais, baixar a guarda jamais. É aquele negócio, você é dirigente de uma casa espírita, seja um homem ou uma mulher, um centro de umbanda, uma casa espírita, uma casa universalista, um pastor, seja lá o que for, um padre. Gente, apareceu uma tchutchuquinha dando em cima de você, repele. Saia em nome de Jesus. Repele. É aquela história de que Jesus mesmo falou, fuja da face do pecado. Corre. Eu utilizo uma técnica maravilhosa para isso aí. Porque é uma questão lógica. Gente, eu sou um homem de quase 50 anos. Careca, orelhudo, feio. Aí o que acontece? De repente aparece uma pituquinha de 20 e poucos aninhos, que eu estou falando porque é caso concreto, que vem, ai, você é minha alma gêmea.
Funciona não! O que eu faço para evitar isso aí, gente? Eu não dou um passo sem a minha alma que geme junto comigo, que é a Cássia. Então, para uma pessoa me cantar, vai ter que me cantar na frente da Cássia. Porque aonde eu vou, a Cássia tá. E pronto, acabou. É não dar brecha. Igual um dia, eu conversando com um pastor, e ele falou para mim, ele falou assim, ó, nós nunca atendemos ninguém sozinhos. Ninguém. Se vier uma mulher, pastor, eu quero conversar com o senhor. Pera aí que eu vou chamar minha esposa. Se chega um homem na esposa dele, pastora, eu quero conversar com a senhora. Pera aí que eu vou chamar meu marido. Não ficam assim, de jeito nenhum. Ah, eu queria ter uma conversa pessoal com o senhor. Não, beleza e tal, vamos ali, entra para a salinha. Aí chega lá, é claro, ela quer seduzir o pastor. Você acha que ela vai falar bem do marido? Eu sou mal amada, meu marido faz isso, meu marido faz aquilo, meu marido é isso, é aquilo, e o meu sonho de consumo era ter um marido igual ao senhor. Então, gente, é aquele negócio assim, ó, repele mesmo, sabe, ó, corta na raiz, não dá brecha. A pessoa mandou um zapzinho para você, nossa, você é tão linda, aí você já vai, meu marido também acha, já corta, para não correr o risco de cair na tentação, de acabar indo para esse lado, porque a espiritualidade usa essa indução por obsessão indireta, que é a pseudo-obsessão, para poder te atacar. E aí faz pastor, faz padre, igual, por exemplo, a pseudo-obsessão. Podem convencer um padre de que ele, por exemplo, vou dar um caso que é concreto, aquele caso lá de Formosa, que o padre estava pegando o dinheiro da igreja e até lotérica ele já tinha comprado e colocado no nome da irmã. Então, com certeza, ele pode até estar blindado, mas aí chega alguém e fica, é dinheiro demais, tá sobrando dinheiro, as ofertas aqui estão muito grandes, vamos tirar um pouco disso aí e investir no patrimônio da família. Você não pode ter bens, mas nós podemos. Você não pode ter nada no seu nome, mas a gente pode. Então, coloca, vamos fazer esse negócio render. E virou caso de polícia, por isso eu posso falar que é abertamente, né? O caso lá de Formosa, virou caso de polícia. O padre tinha comprado até a agência lotérica. Então, gente, é aí que cai. É aí que é a queda. O exemplo perto da gente aqui, que eu evito falar, porque senão... O exemplo aqui perto da gente, queda, cai, vai lá e consegue seduzir. E aí pode ser na indução, pode ser na pseudo-obsessão, na obsessão indireta, que pode ter utilizado pessoas ao redor dele para poder convencer ele que a associação estava tendo lucro demais, então esse dinheiro tinha que caminhar para um lado. Entenderam? Então acontece, certo? É muito importante o que o nosso irmão falou. Vamos continuar. A simbiose. Gente, a simbiose é aquele processo que acontece em que, dentro do processo de obsessão, há um benefício mútuo para ambos, entre o obsessor e o obsediado. O caso mais clássico que a gente pode citar é o caso do alcoólatra, do alcoolismo, que o obsessor, ele precisa do alcoólatra para poder sorver a energia do álcool através do corpo dele quando ele bebe, do sistema sanguíneo, do sistema energético, do duplo etérico, dos chakras dele. O obsessor precisa desse caneco vivo, que eles chamam os alcoólatras de caneco vivo. Então,
ele obsedia esse caneco vivo para poder sugar a energia do caneco vivo. Só que o caneco vivo também tem a recompensa dele, que é qual? Eles protegem o alcoólatra ao máximo. Eles protegem ele ao máximo. Vocês podem observar que geralmente essas pessoas que estão completamente obsediadas, no carro não atropela, não cai em buraco, não machuca. Eu já vi e é a coisa mais interessante. Geralmente ele vai descendo ladeira abaixo, vai perdendo família, perdendo emprego, perde tudo, vai morar em condição de rua. Mas vocês já observaram que não falta bebida para eles? Tem sempre quem dá, tem sempre... Ele acha dinheiro na rua, gente. O obsessor promove para que as pessoas percam dinheiro para ele achar, para ele comprar bebida. Ele chega no boteco, sempre tem aquele danado que paga a dosinha para ele. É incrível. Ele vai pedir no sinal e tem aquela pessoa que dá o dinheiro para ele. Outro dia um amigo meu falou para mim que ele estava num semáforo, aí chegou um cara e pediu dinheiro para ele. Ele virou e falou assim: você vai fazer o que com esse dinheiro? Ele virou e falou assim: tem que ser honesto com o senhor, eu vou beber. Aí ele falou assim: não, eu vou te dar pela sua honestidade. Tinha que mandar ele desconfiar, né? Mas deu o dinheiro para ele. Pronto, foi R$2, gente. Aquele carotinho de veneno, aquele carotinho de etanol, aquilo ali é R$1 cada carotinho daquele. Ele compra 2 carotinhos. R$2 ele compra 2 carotinhos daqueles. Pois é. Então, esse processo de simbiose acontece e aí o espírito cuida, literalmente cuida daquele caneco vivo dele. Por que que ele cuida? Porque se acontecer alguma coisa com esse caneco, por exemplo, se esse caneco for atropelado e for internado, ele fica sem o caneco para ele beber. O caneco está internado, lá no hospital não vão dar pinga para ele. Se esse caneco morre, cai dentro de um buraco, bate a cabeça e morre, aí ele perdeu o caneco dele que era adestrado. Aí ele vai ter que procurar outra pessoa e adestrar. Porque aquele caneco já estava de um jeito que ele falava, bebe, o caneco bebia. Agora, se ele for procurar outra pessoa, ele vai ter que adestrar a pessoa, ele vai ter que acostumar a pessoa a ceder às induções dele. Então há um processo de troca entre os dois. E isso acontece das mais várias formas. Dentro daquele livro Sexo e Destino, do André Luiz, que foi psicografado pelo Chico Xavier, ele conta um caso desses, que uma moça, ela era obsediada por vários espíritos e que a equipe espiritual, ao chegar na casa dessa moça, encontrou no jardim da casa dela uma legião de espíritos, todo mundo lá deitado na grama, cada um voando e tal. Eles entraram na casa cheio de espíritos dentro da casa. A hora que eles abriram e chegaram lá e foram ver, a moça estava se preparando para banhar. A hora que ela entrou para dentro do banheiro, tomando o banho dela lá, a hora que ela começou a se tocar e começou a se excitar, um espírito pôs a cara para fora, assim, atravessou a parede, literalmente pôs a cara para fora e gritou: vai começar! Veio todo mundo para dentro do banheiro. E ali eles sorviam a energia daquele ato de masturbação dela. Eles sorviam a energia daquele prazer dela. Ela tinha o prazer e eles sorviam a energia daquele prazer. E ela era amante do patrão. Para vocês fazerem uma base de como que é a situação da obsessão nesse sentido do processo de simbiose. Alguém levantou a mão aí? Quem foi? Sim. A simbiose também poderia ser uma pessoa que gosta de fazer vítima e até promove, né, o adoecimento físico para chamar atenção, para prender e para ganhar. Claro, com certeza. Pode entrar no caso da pseudo-obsessão, lembra que eu falei? E aí a pessoa está sempre ruim, mas entra também no processo de simbiose para chamar a atenção da família,
das pessoas que estão ao redor, aí se faz de vítima, então é sempre a coitadinha, requer a atenção e o cuidado de todo mundo, e é aquela pessoa que literalmente drena a energia das pessoas, faz sim, no processo de obsessão de encarnado sobre encarnado, é muito comum isso aí, a pessoa que se faz de vítima, se faz de coitadinha, se faz de doente, e inclusive chega ao ponto de provocar doenças, o processo de hipocondria, toma remédio para tudo quanto é coisa, sabe? Tem aquela pessoa que, por exemplo, eu vou citar um caso concreto, uma pessoa que era o seguinte, primeiro estava sentindo dores de coluna, ai, porque eu não aguento dor na coluna e não sei o que, não sei o que, não sei o que, aí foram e arrumaram um remédio para essa pessoa, sarar a dor na coluna. Aí de repente, ai, porque eu tô com um problema no intestino, o meu intestino tá solto, eu não aguento. Aí foram lá e arrumaram um remédio para o intestino dessa pessoa. Aí depois, ai, minhas pernas estão doendo, eu tô com um problema nas pernas, minhas pernas estão doendo. Aí foram lá e arrumaram um remédio que na verdade utilizaram, solucionaram o problema. Aí agora, ai, porque eu tô com o estômago ruim, porque tudo que eu como, meu estômago incha. Gente, tá claro e evidente que essa pessoa tá provocando mentalmente essas situações nela. Sabe por quê? Porque toda vez que vai no médico e faz exame, não deu nada. Não dá nada. Não há um exame que justifique aquilo que a pessoa está passando. Não há, não há. E que precisa Oi? de terapia. Teve o caso do seio também, né? Que, apareceu caroço no meu seio, é câncer, é câncer, é câncer, é câncer, é câncer, é câncer, é câncer. Aí, quando foi lá fazer o exame, não, o caroço era outra coisa, não tinha nada a ver com câncer. O médico foi e falou, ó, descarta, não é câncer. De qualquer jeito, precisa de terapia. Com certeza, com certeza. Tá doente, certo? Quem que levantou a mão? Sim. Existe especificamente nos nossos corpos aonde se é acoplada essa simbiose ou não? Não, cada caso é um caso. O processo de simbiose pode ser igual, pode ser física mesmo, de sugar das pessoas. Por exemplo, eu finjo que estou doente, porque aí todo mundo me paparica. Eu finjo que estou doente, porque aí eu não preciso fazer nada. E aí as outras pessoas vão ter que fazer o que é meu serviço, né? Eu finjo que estou doente, para poder chamar a atenção das pessoas, e também, ou seja, tudo isso fisicamente. E também tem as questões espirituais, como por exemplo um espírito que ele sorve energeticamente o álcool que um alcoólatra bebe, a droga que um viciado em droga utiliza. E pode ser que esse processo de simbiose ele ocorra até mesmo por implantes neurais, que são os implantes de indução espiritual. E pode ser também um processo de drenagem energética. Coloca um implante numa pessoa, por exemplo, a gente já tratou aqui um caso desse tipo, que a pessoa tinha compulsão sexual. Compulsão sexual, era uma mulher. Tinha compulsão sexual. A hora que a gente foi olhar, ela tinha um chip na região genital. E que esse chip, ele era utilizado para drenar a energia sexual das relações que ela fazia. Ela era aquela pessoa que a compulsão sexual dela era tão exagerada que se ela tivesse a oportunidade de fazer sexo 10 vezes por dia, ela fazia. Era absurdo, sabe? Ela mesma assumia, falava assim, não, se eu pegar um batalhão de polícia, vai todo mundo. Quando a gente foi ver, ela tinha um chip instalado na vagina. Tá, o espírito estava sugando a energia dela, a energia dessas relações escusas dela, com certeza. Mas ela também estava tendo prazer. Então, isso é muito relativo, tá? Pode ser em várias situações, pode ser que esse instrumento de obsessão esteja até mesmo no corpo mental dessa pessoa,
tá? No corpo mental abstrato dessa pessoa. Pode ser que esse... Pode ser retirado desse caso? Claro, claro. Dentro da apometria, o que a gente faz é isso aí. Esse caso da vagina da moça foi retirado. E várias outras situações também. Pergunta? Tem notícia do caso dessa moça, se ela sarou? Tem sim. Tem. Ela realmente passou a se controlar. Ela mesma falou assim, olha, eu gosto muito da coisa, mas não é aquilo tudo. Por quê? Porque, na verdade, não era tanto ela. A questão é que os espíritos induziam uma coisa para drenar a energia, certo? Então, realmente, foi resolvido esse caso aí, tá? Esse caso foi resolvido. Outra coisa muito importante que foi citado aqui, ó, com relação ao lugar onde o aparelho de drenagem é colocado. Muitas vezes, eles já repararam que nós aqui, criados dentro do cristianismo, fomos ensinados que tudo relativo a sexo é pecado. Então, o que acontece? Nós criamos esse tabu de nunca prestar atenção nas questões sexuais das pessoas. Então, o que acontece? Você está lá fazendo um trabalho energético com uma pessoa, está aplicando um passe numa pessoa deitada na maca. Aí você está aqui, ó. A hora que chega na parte sexual, você faz isso. Sabe? E nem olha. Porque há técnicas de tratamento energético que você precisa utilizar a visão. Principalmente para quem é vidente, para poder ver o local do tratamento, certo? Para, inclusive, ver a energia passando. Aí o que acontece? Se é uma mulher que está aplicando um trabalho magnético numa pessoa, um passe, aí é aquele negócio, ela faz isso aqui, ela pode até olhar aqui, aí a hora que chega na região genital ela fecha o olho, aí passa para cá e ela olha, ou então faz aquele processo que eu falei, né? Para nem passar perto, e não olha de jeito nenhum. Se é um homem que está aplicando numa mulher, a hora que chega na região genital também, eu não posso olhar porque eu vou pecar, eu não posso olhar porque eu vou pecar, não posso olhar porque eu vou pecar. Na região dos seios, não posso olhar porque eu vou pecar. Aí o que acontece? Eles descobriram essa treta aí, esse pontinho fraco nosso. E a partir daí, eles começaram a fazer algo muito interessante. Eles começaram a instalar esses dispositivos justamente nessas partes. Nos testículos, dentro do canal peniano, dentro do canal vaginal, nas regiões, dentro do canal retal, já encontramos, a região do períneo, muito comum eles se instalarem nesses locais, nos seios das mulheres, instala. Por quê? Porque ninguém vai olhar, ninguém vai tocar, ninguém vai sentir. E aí eles colocam nesses lugares aí. Então, a partir desse conhecimento, a gente parou para falar assim, não, a gente vai olhar sim, porque a gente vai identificar. Semana passada foi tratada uma pessoa no nosso grupo que estava com um problema de hemorroidas, e que já fez cirurgia e não resolve. Acho que você estava lá na sala, não estava? Já fez cirurgia e não resolve, já fez vários tratamentos e não resolve, já usou tudo quanto é tipo de medicamento e não resolve. A hora que a gente foi olhar, tinha chip na região do reto. Tinha instrumento na verdade ali não era nem chip, era o que a gente chama de peia magnética, para provocar sofrimento, para provocar dor, para provocar sofrimento. Era um outro tipo de implante. Na região retal da pessoa. Aqui não tem um problema que a gente cobre a pessoa e ele tiver uma Exatamente. Aqui tem essa vantagem. A pessoa deitou na maca lá, a gente cobre ela com um tecido branco. Então não corre o risco da gente ficar vendo o busto, da gente ver o umbiguinho. Não existe isso. A gente cobre a pessoa. Exatamente.
e não toca em partes íntimas. Quando acontece do doutor, por exemplo, o doutor precisa retirar um chip no seio de uma mulher. Aí ele vira e fala, fulana, porque ele nunca está sozinho na sala, ele vira e fala, Graciene, vem aqui um pouquinho, eu preciso de mãos femininas aqui. Já aconteceu, não aconteceu, Graciene? Graciene, vem aqui, preciso de mãos femininas. E aí, a Graciene toca, ele avisa, a médium vai tocar na sua região pélvica e eu vou trabalhar por cima das mãos da médium, tá? Não sou eu, não é o aparelho masculino que vai tocar em você, tá bom? Não, tudo bem, tá permitido. Pronto, toca, vai lá e faz o tratamento, sem nenhum problema. E eles utilizam um recurso muito interessante também, as mãos do próprio consulente. Precisa tratar essa região aqui do consulente, região do chakra cardíaco, da consulente. Ele pega as duas mãos da consulente, põe aqui e trata por cima das mãos da consulente. Então não há essa necessidade. Mas ele olha, reconheceu, viu, precisa tratar aquilo ali, ele vai utilizar esse recurso. Mas olha o corpo astral. Exatamente, não é fisicamente. Tira a blusa aí que eu quero te ver. Não, de jeito nenhum. É coberta. A pessoa está coberta com um lençol branco. Está vestida e coberta com um lençol branco. Exatamente. O chip, hoje, assim, menos de 1% dos chips são instalados no corpo físico. Porque esses são encontrados em raio-x, em ressonância, em tomografia. Então, a espiritualidade não está utilizando os chips físicos mais, utilizando metais, de forma alguma, porque são encontrados. E há casos relatados de chips encontrados nas pessoas. Por isso, está acabando. Então, eles estão fazendo os chips para o agregado espiritual da pessoa. Certinho? Então vamos continuar. Opa, pulou. Ah, tá. Eu pensei que tinha pulado. Parasitismo. No caso do parasitismo, é uma ação em que somente o obsessor obtém vantagem. O obsediado é drenado nas suas energias totalmente, seja fisicamente, seja espiritualmente. Não há o benefício mútuo como no caso da simbiose. O benefício é só para um dos lados. É sempre o obsessor que está na vantagem. É o marido que suga a energia da esposa, é a mãe que suga a energia dos filhos, é o filho que suga a energia dos pais, que a gente fala, né, o filho sanguessuga, que tem demais. É o espírito que drena energias da pessoa. E no processo de parasitismo existe algo muito complexo a se falar. Nem sempre o parasita ele tem consciência de que ele está fazendo mal para outra pessoa. Nem sempre o marido que é parasita, ele tem consciência de que ele está adoecendo a sua esposa. Nem sempre ele tem essa consciência. Porque aí, se ele tem essa consciência, já sai da questão do parasitismo. É a obsessão por ataque mesmo, que aí já se torna vampirismo. Que é o ataque consciente. O parasita nem sempre sabe que ele está sugando energias da sua vítima, provocando algum tipo de problema na vítima. É muito comum o parasitismo, gente, entre espíritos sofredores e encarnados. É aquele espírito sofredor que ele se aproxima da pessoa e de repente essa pessoa começa a ter problemas por um caso concreto. Problema de garganta. A pessoa vive com a garganta inflamada. Aí procurou um centro espírita, a hora que abriu a frequência da pessoa lá no centro espírita, tinha um espírito degolado. Tinha sido degolado perto dessa pessoa. Aí perguntaram, nossa, será que ela é que degolou ele? Não, não foi não. Então por que você está perto dela? Porque perto dela minha dor alivia.
Ele usou esse termo, ela é a minha enfermeira. Ela cuida de mim, porque perto dela eu não sinto tanta dor, eu não sofro tanto. Então é por isso que eu fico perto dela, porque minha dor diminui. Mas você está causando mal a ela. Uai, e ó, ela está ficando doente, ela está tendo problema na garganta por causa da sua aproximação. Nossa, eu não quero isso para ela não, eu não quero mal para ela, ela é tão boa para mim, tadinha, eu não quero isso para ela não, sério gente. E acontece demais esse tipo de situação. O parasita, ele nem sempre sabe que ele está causando mal para o hospedeiro. É como um verme que ele está dentro do nosso corpo e ele se alimenta dentro do nosso intestino, por exemplo, retirando os sais minerais, as proteínas, tudo que é para o sustento dele, do que a gente se alimenta dentro do nosso intestino, certo? Aquilo ali é para a sobrevivência dele. Ele não está ali com o propósito de matar a gente, não. A lombriga não está ali com o propósito de matar a gente, não. É uma questão de sobrevivência. Uma solitária não está dentro da gente para matar a gente, não. É uma questão de sobrevivência. E é assim que o parasita age. Na inconsciência dele, ele está preocupado em sobreviver, em se manter energeticamente. Ele não tem o objetivo de prejudicar a vítima e levar a vítima a óbito. Porque afinal, para uma lombriga, se ela mata o hospedeiro, acabou a festa dela. Uma solitária, ela vai crescendo lá dentro da pessoa, do hospedeiro, é bom demais para ela. Se o hospedeiro morre, acabou a brincadeira. Ela vai morrer também. Então, o parasita não pensa assim. Mas, infelizmente, se ele não for tratado, se ele não for retirado, ele vai prejudicar a pessoa e levar essa pessoa a ter um processo de doença física. Daí a razão de quando a gente tem alguma coisa, procurar se ajudar. Exato. Porque ele vai livrar o parasita também que vai ser encaminhado. Exatamente. Agora, se eu sou masoquista, não, eu estou sofrendo, mas é porque eu estou sofrendo. Estou sofrendo, busca ajuda. Exatamente, buscar ajuda. É o faça a sua parte que o resto o céu vai te ajudar. É o buscar e achareis, o bater e abrir-se-vos-á, o pedir e obtereis. Faz a sua parte, mas aí você não faz. O parasita continua. No caso dos ovoides, eles seriam o quê? Parasitas? Olha, é bem complexa a questão dos ovoides, tá? Muito, mas muito complexa mesmo. Por quê? Porque o ovoide, na verdade, hoje, eles são utilizados por magos negros para fazerem processos de obsessão, tá? A grande maioria dos ovoides que, vamos dizer, estavam esparsos, certo? Hoje eles já estão sendo recolhidos e levados para o plano espiritual para serem tratados. No livro Cidade dos Espíritos, do Robson Pinheiro, psicografado pelo Ângelo Inácio, ele descreve bem essa situação aí dos ovoides. Mas aqueles que ainda estão em poderio dos magos negros, dos cientistas espirituais e de coisas, vamos dizer assim, dos trevosos, eles estão sendo utilizados para processos de obsessão complexa, sim, tá? E também estão sendo utilizados para os processos de manipulação de agêneres e clones, tá? Então, eu sempre oriento as pessoas a buscarem estudo. Se for para a gente aprofundar aqui, vai muito longe. Mas o ovoide, quando ele é colocado dentro do campo energético de uma pessoa, pode ser pelos mais infinitos objetivos, certo? Tem um caso que é citado pelo André Luiz, de uma mulher que ela era abortadeira, ela praticava abortos.
Então, quando ela desencarnou, aqueles espíritos que foram abortados, eles se agregaram ao campo energético dela, e aí o André Luiz cita que via nela os caroços que pareciam pequenas bolas negras, escuras, viscosas, pregadas em todo o campo energético dela. Quando foram ver, eram os ovoides, que eram aqueles espíritos que estavam passando pelo processo de ovoidização e que estavam agregados ao campo energético dela, certo? São várias situações. Pode ser, tá? Ovoide pode ser processo de simbiose, sim. Pode ser utilizado no processo de obsessão complexa. Pode ser utilizado no processo de clonagem, que hoje eles estão utilizando a clonagem. Acreditem, eles clonam Dr. Bezerra de Menezes, tá? Eles criam agêneres com a fisionomia de um Dr. Bezerra de Menezes, botam um ovoide dentro dele para que ele anime esse agênere, e esse agênere se manifesta dentro do centro espírita, se passando pelo Dr. Bezerra de Menezes. E aí, logo, aquele centro espírita começa a receber orientações erradas do Dr. Bezerra de Menezes. Como, por exemplo, Dr. Bezerra de Menezes vem num centro kardecista e fala: esse centro não é para fazer trabalho social, não é para fazer trabalho assistencial. Esse centro só atende questões espirituais. Gente, a bandeira do kardecismo é a caridade. Outro exemplo, se manifesta e fala: esse centro não pode crescer, esse centro sempre vai ser pequenininho, sempre vai ser um centrinho, não vai crescer, não vai expandir. E aí fica um centro com 20 e tantos anos de história que faz 2 atendimentos por semana, porque o centro não cresce. Na última palestra que a Mônica de Medeiros fez, ela confirmou, né? Não sei se foi ouvindo, ela confirmou que já existe clones aqui. Sim, é claro. Você falando, né, que a Mônica de Medeiros, o Exu Veludo, falou dos clones. Existem, sim. Para quem quer saber mais informações a respeito disso, leia o livro do Robson Pinheiro, O Agênere, tá? É só ler que vocês vão ver lá um processo desses aí, tá? Que é fantástico. E tem vários outros livros dele que já falam desses clones, e inclusive clones físicos agindo aqui na fisicalidade e tomando o lugar de pessoas em postos altos da religião, do governo, da política, da economia. Sim, nos livros do Robson Pinheiro vocês encontram isso. Vocês podem ler as 2 trilogias, Os Filhos da Luz e Um Olhar sobre o Reino das Trevas. Você pode ler lá nos Os Senhores da Escuridão e A Marca da Besta, fala disso. Também no livro A Cidade dos Espíritos fala disso. Também no livro Os Guardiões fala disso. E também no livro Os Imortais fala disso. E também no livro O Agênere. Ou seja, o Robson Pinheiro destrincha esse assunto aí. Por isso que ele criou os Guardiões da Humanidade. Exatamente. Para proteger os políticos que estão nos grandes centros. Exatamente. Então, gente, isso é realidade, viu? Não é ficção, não. É realidade. Está acontecendo aqui no nosso planeta, certo? Então, é importantíssimo que nós tenhamos a consciência sobre esse tipo de questão aí, tá ok? Bem, sobre o parasitismo, ficou claro, né, para vocês como que é esse tipo de ação, certo? Em que apenas um dos lados obtém vantagem, enquanto o outro vai se definhando e vai tendo problemas. Se o caso do parasitismo não cessar, vai levar a doença e vai levar à morte. Mas o parasita, ele não está fazendo aquilo ali por maldade. É por uma questão de sobrevivência, é uma questão energética. Ele precisa, ele suga aquela energia porque ele precisa dela para poder se manter. No caso do alcoólatra também é o parasitismo.
cada caso é um caso. É igual eu falei, mas o alcoólatra geralmente é o processo de simbiose. Porque há o benefício mútuo. Mas quando a pessoa já está adoecendo e a gente já vê que está no processo, está tudo estragado dentro, já é parasitismo. Não. É relativo. Que horas que vai entrar em possessão? Possessão. A possessão é aquele caso que eu falei da obsessão espiritual em que o espírito possui o corpo da pessoa. Então, possessão você coloca. Literalmente incorpora. Exatamente. Esse, talvez, possessão. Exatamente. Tá? Então, aqui. A possessão espiritual é a obsessão espiritual intensa. É que o espírito possui a mente do obsediado. E aí, eu ainda citei o exemplo daquela pessoa que vai lá e mata a esposa e depois fala, nossa, eu não lembro de nada. Eu estava fora de mim. Eu não me lembro. Eu só me lembro da hora que eu perdi a cabeça. Eu fiquei nervoso. Igual já aconteceu outro dia de um rapaz que ele falou que, inclusive é um caso de um policial, que ele matou o sogro, matou o cunhado de 11 anos, tentou matar a esposa, tentou matar o vizinho, tentou matar a esposa do vizinho, e ele fala que ele só se lembra do primeiro homicídio, que foi quando ele matou o sogro. O restante ele não se lembra de mais nada. Ele falou, não me lembro de mais nada. Eu não me lembro que eu matei uma criança, não me lembro que eu tentei matar minha mulher, eu não me lembro que eu tentei matar o vizinho, não me lembro que eu tentei matar a vizinha, não me lembro de nada disso. Isso é possessão. Possessão, que está dentro da obsessão espiritual. Tomou conta, certo? E você sabe, você provavelmente sabe, que dentro do Código Internacional de Doenças, do CID-10, a medicina reconhece uma coisa parecida com essa, né? O CID-E 44.3, se não me falha, estados de transe e possessão. Exatamente. E realmente hoje está sendo reconhecido esse estado aí, sabe? E eles, assim, claro que eles vão olhar pelo lado da psiquiatria. Sim, e aí não pode ter características como, por exemplo, no caso da esquizofrenia, que a gente tem a alucinação, o delírio. Não tem isso, né? Eles buscam as mesmas características de outras psicopatologias. Isso, para poder associar. E assim, nada do que tem escrito dentro dos códigos da medicina justifica aquele sintoma. A literatura não justifica aqueles sintomas, né? Realmente acontece isso, sim. Então, a possessão, ela está dentro da obsessão, que eu falei, é o ataque direto. Energeticamente, mentalmente, o espírito te ataca literalmente, ao contrário da indução, que ele fica só te barulhando ali, certo? Então, aí, esse nível de possessão, ele vai, vamos dizer, se tornando cada vez mais gradativo. É igual eu falei, os níveis vão subindo, entendeu? Certinho? Então, oi. Agora está sendo o terceiro curso de apometria que eu fiz. Certo. E eu li, né, a apostila, mas agora pronto, agora ficou Sanou toda e qualquer dúvida. Ficou clarinho. Aí, ótimo, obrigado. Pois é, importante isso, gente. A gente vê, por isso que é importante a gente fazer não só um curso, não é só o curso do Odair. Não é só o curso do Seu Humana. Vai buscar outras fontes, como eu sempre falo. Vai buscar literatura, vai ler, vai estudar, vai fazer outros cursos, vai ver a opinião de outros doutrinadores, para você consolidar o seu conhecimento. Igual a nossa irmã falou, terceiro curso. No terceiro curso que ela fechou o conteúdo sobre obsessão. Tá vendo? É importante vocês fazerem isso. Certinho? Gente, hoje eu vou parar aqui no parasitismo, tá? Na nossa próxima aula, nós vamos dar continuidade aos tipos de ação obsessiva, tá? Nós vamos continuar falando dos tipos de ação obsessiva. Nós vamos falar do vampirismo.
aí nós vamos falar bem aprofundado sobre o vampirismo, que aí sim existe a intenção de drenar a energia, tá? Não é por necessidade não, a intenção tá ali, tá clara, viu? Por maldade, igual o pica-pau mesmo. Nós vamos falar da síndrome de aparelhos parasitas, então a gente vai se aprofundar sobre a questão dos chips, das peias, dos aparelhos que são introduzidos no nosso corpo astral e não só nele, tá? E nós vamos falar sobre os dois assuntos que mais chamam a atenção nessa aula. Arquepadias, que é a magia negra que é originada em passado remoto. Então, Odair, eu sou vítima de uma magia negra, porque está acontecendo algo comigo e os médicos não encontram, então alguém fez magia para mim. Eu estou achando que é minha vizinha. Aí você vai e abre a frequência da pessoa, não é a vizinha não, é uma magia que foi feita para ela há 5.000 anos atrás, lá no Antigo Egito. Arquepadia. Uma magia que foi feita num passado remoto e que ela está reverberando sobre ela hoje. Lembra daquele caso que eu citei para vocês, da menina que os pais dela venderam ela para o demônio? Pois é, magia negra feita no passado e que ressoava no campo energético da menina até hoje. Então nós vamos falar sobre isso. E nós vamos falar também sobre Goécia, a magia negra. Que, como a gente brinca, né? Vulgo macumba. Só que aí a gente vai explicar, inclusive, para vocês, que esse termo, ele é errado, tá? Ah, fizeram macumba para mim. Vamos abolir isso aí e vamos pensar o seguinte, esse termo é errado, tá? O termo é magia negra. E, inclusive, vou explicar para vocês a diferença clara, bem objetiva entre magia negra e magia branca. E vou mostrar para vocês que só existe magia, que é manipular energia. Agora, ela é negra ou branca de acordo com a intenção de quem manipula a energia. Tá ok? Aí, nossa próxima aula a gente continua com esse conteúdo, tá bom? Tem alguma pergunta, mais alguma coisa que vocês gostariam de ter informação? Ou a gente pode encerrar? Vamos encerrar então? Pai Celestial, Senhor de infinita bondade e misericórdia, Jesus Cristo, nosso amado Mestre, nosso irmão maior, Maria, nossa Mãe Santíssima, mentora da nossa casa, e toda a egrégora espiritual que nos ampara, nos auxilia, nos guia, nos orienta. Em nome de Jesus, queremos pedir permissão para encerrar o nosso estudo da noite de hoje, agradecendo por todas as graças e bênçãos recebidas, pela orientação trazida, pelas informações colhidas durante a aula e por todas as bênçãos, pela presença de cada um dos irmãos que participaram desta aula. Em nome do nosso Mestre Jesus, pedimos permissão para encerrar a nossa aula, proferindo a oração que Ele mesmo nos ensinou e encerrando esta noite de luz com a Ave Maria, em homenagem à nossa Mãe Santíssima. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de toda a prática do mal, pois a Ti pertence o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja e assim é. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos de Deus, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja e assim é. Gratidão a todos. Namastê. Muito obrigado.